venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz, nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor, dia de graça, de misericórdia e bondade.
E gostaria de convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no Salmo 136, onde nós iremos fazer a leitura e peço aos irmãos que ouçam atentamente a leitura do nosso Deus. Salmos de número 136. A misericórdia de Deus. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Senhor, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Ogê, rei de Baçã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. E herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Podemos passar o dia aqui listando motivos no qual a misericórdia de Deus dura para sempre na nossa vida. Pode ser uma leitura cansativa de viver. Nós temos que repetir sim. Hoje, nós a misericórdia de Deus renova. Então, nós vamos convidar nós a fazer uma oração a esse Deus. É verdade. Estamos aqui iremos orar de pecados. Por que agradecer? Porque a misericórdia do Senhor
dura para sempre. Vamos fazer essas 3 orações. Presbítero, só uma consulta. Pois não, reverendo. Eu fui convidado para orar, é isso? Exatamente, fazer uma oração de adoração. Depois eu vou orar confessando, depois nossa irmã Vera irá agradecer a Deus. Grato. Eu cortou aqui meu áudio. Vamos orar. Santo bendito, maravilhoso e gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Queremos te dar graças, Pai, por esta manhã em que a tua misericórdia é renovada sobre nós. Agradecemos a noite de sono, agradecemos a tua fidelidade, o teu amor, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, para tributar ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Por isso mesmo, Pai, nós queremos suplicar humildemente que o Senhor nos tome em tuas mãos e suscite em nós o perfeito louvor e a perfeita adoração. Que o culto que rendemos ao Senhor seja suave e agradável às tuas narinas. E que o Senhor se agrade em nós. E assim esteja presente no meio do seu povo e nos abençoando com a sua maravilhosa e graciosa presença. É em nome do Senhor Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor que mesmo nos lembra de nós, nossos abatimentos, porque essa misericórdia dura para sempre. O Senhor que nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes esquecemos dessa graça divina que é a sua misericórdia. Lá na cruz, o teu filho amado Jesus, quando foi preso, quando foi cuspido, rasgado, e foi preso ali na cruz, Pai. Ó Deus, tudo isso por amor dos seus escolhidos. E aqui, mais uma vez, nós suplicamos ao Senhor a tua graça do perdão diante dos pecados com o qual nós cometemos já nesta manhã. Abrimos nossos lábios para confessar ao Senhor o que o Senhor já sabe. Cada um aqui que já adentrou nessa sala virtual, Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos conceda o teu perdão, mais uma vez. Nos ajuda a viver em santidade, nos ajuda a caminhar diante de um percurso tão difícil. Nossas lutas contra a nossa carne é tão difícil, Deus. Confessamos ao Senhor, é difícil. Somos limitados. Muitas vezes perdemos. As tentações nos encobrem, nossas vaidades, nossas iras. Ó Deus, como estamos aprendendo na carta de 1 Pedro, Pai, que possamos revestir, Pai, toda a santidade do Senhor, toda a pureza do Senhor. Nos ajuda, Deus. Estamos confessando que não temos condições se não o Senhor nos ajudar, que o Teu Espírito Santo nos ajudar a caminhar neste mundo que já é do maligno. Nos ajuda porque muitas vezes perdemos a visão da grande expectativa viva da volta do Senhor, que é promessa de Ti. Ó Deus, nos ajuda a Tua igreja, mesmo diante dessa situação de calamidade, confiar em Ti, confessar sempre nossos pecados ao Senhor, nos colocar de joelhos para suplicar o Seu perdão. Nos ajuda até a volta do Teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso, soberano, Deus conosco, ó Filho de Davi. Nós estamos aqui nesta manhã, com nossos corações cheios, Senhor, de alegria, para render graças ao Senhor, porque nós separamos esse dia, Senhor, para Ti.
E pedimos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, não por merecimento nosso, Pai, porque a tua graça é imerecida para nós, porque nós somos falhos diante de ti. Mas desde já nós somos gratos ao Senhor por esse dia lindo que o Senhor está proporcionando para nós. Porque eu creio, Senhor, que todos que estão aqui nessa plataforma e aqueles que ainda estão por vir, e por aqueles que não entraram, que só o Senhor sabe, neste dia possa receber a porção da tua graça, Senhor, em seus lares, onde quer que esteja, Pai. Deus de amor e infinita bondade, eu quero agradecer, Senhor, pela graça de ter minha família, o meu lar, o alimento que não falta. E quero agradecer também pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu quero agradecer pela vida do meu pastor, Senhor, meu pastor Eugênio. Pai, que o Senhor derrame graça sobre cada um aqui nesta manhã, Senhor. E que tudo que for feito aqui, meu Deus querido, nós queremos que o Senhor receba como aroma suave no trono da tua graça, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo, meu Deus. Obrigada por cuidar de nós, que mesmo nós sendo do jeito que somos, desobedientes, Pai, mas o Senhor está ali, o Senhor não nos abandona, em momento nenhum, Jesus. Porque a tua porta diz, batei vos abrir, e pedi se vos dá. Basta nós colocarmos nosso joelho no chão, que o Senhor está ali para nos escutar. Obrigada, Jesus, por tão grande amor em nossas vidas, meu Deus. E obrigada por este momento aqui, Senhor. Que tudo que for feito aqui possa entrar como espada de dois gumes em nossos corações, Deus. Que não possamos sair daqui, mesmo, Senhor, através dessa plataforma, vazios, Pai. Mas que possamos sair daqui cheios, Senhor, do Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, como eu tenho sido abençoada, Jesus, nesses dias aqui, Senhor. Obrigada, meu Deus, por fazer morada em nossas vidas. Obrigada por ter nos escolhido, Senhor, mesmo nós sendo do jeito que somos, meu Deus. Obrigada, Jesus, por nos estar sempre conosco. Obrigada, Jesus, por não nos abandonar em momento nenhum de nossas vidas. Fica conosco, Pai, nesse dia, nesta manhã. Toma tudo que for feito aqui, Senhor. E desde já, muito obrigada, Jesus, por tudo, meu Senhor. Em teu nome, Jesus amado, que neste momento eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados irmãos. Na leitura que nós fizemos, no versículo 26 diz: ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Por que temos que tributar louvores ao Deus dos céus? Porque a sua misericórdia Irmãos, o presbítero Mário acho que saiu. não estou aqui, não. Aí? Ah, pronto. Aqui a gente não ouviu. Ficou mudo o seu som. Eu pedi, Já é a parte do louvor? Exatamente. Ah, a gente não ouviu, não. Eu pelo menos não ouvi aqui. Isso. Vamos lá. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou falando aqui pelo celular. Pronto. Louvado seja Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã com a canção bastante assim conhecida dos irmãos mais antigos, mas talvez os irmãos mais novos não conheçam. A canção que diz assim: grande Deus, Consolador, Príncipe da Paz, forte Deus, vencedor, Ele vive e sempre reinarás. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Te exalto, ó Cristo, meu Rei. Vamos louvar o Senhor com essa canção.
Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, Ele vive e sempre reinará. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, meu Deus. Grande Deus Consolador, grande Deus Consolador, Príncipe da paz, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, vencedor, Ele vive, sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, meu Deus. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, te exalto, ó Cristo, meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar essa canção, irmãos. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo,
Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus igual a ti. Tu és Deus. Nós te louvamos nessa manhã, Deus, porque o Senhor tem nos alegrado. Nós sabemos que estamos vivendo dias onde o contexto não é de alegria, mas nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, e nos alegramos ainda assim diante da tua presença, e nos quebrantamos diante do Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres, Pai. Nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor, ó Deus, tem agido no meio do teu povo. E o Senhor mesmo diz na tua palavra, agindo eu quem impedirá. Nós louvamos o teu nome, Pai. E a nossa alma engrandece ao Senhor. Nosso espírito se alegra no Senhor na manhã deste domingo. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos e as tuas servas que se encontram aqui nessa manhã. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que a tua palavra possa fazer morada em nós. Que tudo que venha, ó Deus, a sair da boca do teu servo, venha ser do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra ao presbítero Mário. Aleluia. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, amados irmãos. É graça de Deus. É graça de nós estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Não tem momento mais importante nas nossas vidas do que meditar na explanação da palavra do Senhor. Por isso nós vamos convidar nosso reverendo Eugênio para estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Bom dia mais uma vez, reverendo. A palavra está com o Senhor.
Tá sem som, reverendo. Reverendo está sem som ainda. Ok? Estão me ouvindo agora? Ok, Melhorou? melhorou. Agora estão me ouvindo. Amém. Deixa eu ver se o som está baixo aqui. O seu microfone está desligado. Agora tá bom, pastor, tá Está ouvindo. bom agora? Ah, legal. Então, muito bem. Eu dizia acerca da minha satisfação enquanto pastor da Igreja da Fazenda Grande e também presidente do Sínodo, pela programação que nós tivemos ontem, enquanto sinodal de homens, e que foi uma bênção, né? Uma alegria muito grande pela participação também da nossa igreja, algumas irmãs, como foi o caso da irmã Vera, a irmã Márcia, que estiveram conosco. E a ideia foi exatamente essa. A programação foi uma programação, a UPH estava à frente, mas foi uma programação feita para toda a igreja. E nós louvamos a Deus pela participação da igreja. Também quero expressar a minha alegria, enquanto presidente do presbitério, né, pela atividade que aconteceu ontem com o nosso secretário do Trabalho da Infância, que é o presbítero Mário. Né? Então, o Mário esteve conosco na sexta-feira à noite e também na sexta-feira, no sábado à tarde, enquanto membro da UPH, mas à noite havia um trabalho da infância, não é? E ele esteve envolvido com esse trabalho, onde nós tivemos a alegria de ter conosco o secretário nacional da infância, o reverendo José Roberto. Então, irmãos, vejam que, apesar de todas as dificuldades que esse tempo de instabilidade, né, pela pandemia tem causado, mas Deus também nos tem proporcionado muitas oportunidades, muita coisa boa tem sido feita e temos tido a oportunidade também de estreitar os laços com irmãos das mais variadas regiões e localidades do nosso país. Ontem mesmo, sexta e ontem, de sábado, nós tivemos irmãos conosco do Rio de Janeiro, de São Paulo, Garanhuns, em Pernambuco, e Maranhão. Né? Então, foi um tempo muito bom e muito oportuno. Razão pela qual, irmãos, vamos aproveitar as coisas boas que Deus nos tem concedido em meio a esses tempos difíceis que todos nós temos vivido. Eu quero também dizer de que nós precisamos estar orando. Né? Alguns irmãos estão enfermos e eu quero citar aqui dois irmãos em quem nos representam, não é? Em todos os demais que estão enfermos. O reverendo Jorge, ele parece que houve uma situação aí do coração, né? E ele precisou ser internado e ele está sendo transferido para o Hospital Ana Nery, onde vai ser submetido a uma intervenção amanhã, um cateterismo. Um cateterismo amanhã, né, no Hospital Ana Nery. Então vamos estar orando por este servo do Senhor e também o presbítero Daniel Sacramento, ao que tudo indica, ele está com a Covid-19. Então vamos orar também, ele faz parte do grupo de risco, tanto pela idade avançada que ele possui, como também a questão da enfermidade. Né? Ele tem diabetes, então tudo isso agrava essas questões. Graças a Deus, a irmã Vera, né,
já passou por esse vale, já retomou suas atividades, né? Tem louvado a Deus. Nós louvamos a Deus também, né? Com muita alegria pelo casal Ezequiel e Alci. Os irmãos passaram também um tempo difícil, mas Deus seja louvado, não é a intervenção do alto, e temos a alegria de ter esse casal de servos de Deus com alegria, com o coração transbordante de graças conosco. Então, irmãos, ver o testemunho dos irmãos nos motiva a que estejamos orando sempre. A Bíblia diz que a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. Nenhum de nós é justo, não é? Mas todos nós estamos debaixo da intercessão de Cristo Jesus. Ele é o justo e é ele que intercede por nós, à destra de Deus Pai, razão pela qual estamos aqui, razão pela qual o Senhor nos tem favorecido. Então, irmãos, vamos continuar suplicando a misericórdia do Senhor sobre a vida do seu povo, sobre os seus servos que estão enfermos, e que Deus faça com aqueles nossos irmãos o que Deus fez na vida desses nossos irmãos que estão conosco aqui, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Meus amados, vamos abrir a Escritura Sagrada em Marcos, capítulo 1, e vamos fazer a leitura a partir do verso de número 40 até o verso 45. Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. A palavra de Deus nos diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Damos graças, Pai, por esta manhã, no dia do Senhor, em que nos permite estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos pedir humildemente, ó Deus, que a tua graça seja conosco e que o teu Santo Espírito, que é o mestre por excelência, seja aquele que esteja a ministrar a verdade da tua palavra aos nossos corações, para que assim sejamos edificados, fortalecidos, exortados, purificados, e assim estejamos habilitados para toda boa obra, na instrumentalidade e nas mãos do Senhor. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, se Deus permitir hoje, nós vamos então concluir a exposição desse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E eu lembro aos irmãos que nós já vimos de diversas perspectivas. Vimos a forma como Jesus olhou para aquele leproso de uma maneira completamente diferente daquilo que é comum na época, e inclusive de acordo com aquilo que a própria lei havia estabelecido. Mas é importante lembrar, irmãos, que Jesus é maior do que a lei. Jesus, na verdade, é o cumprimento da lei. A razão pela qual, enquanto os homens certamente teriam se afastado, teriam talvez até pegado em pedras para lançar contra aquele leproso,
Jesus não apenas permitiu que aquele homem se aproximasse dele, mas eu quero chamar a sua atenção. Jesus tocou naquele corpo cheio de chagas, mal cheiroso, e algo surpreendentemente extraordinário aconteceu. Porque, segundo a prescrição da lei, um corpo impuro, ao tocar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, estaria contaminando. Todavia, o fato que ocorreu naquele momento foi completamente outro. Não é o impuro que vai exatamente contaminar o que é puro, mas aquele que é puro purificou a imundície daquele que estava impuro. E Deus, pela sua graça, opere conosco nesta manhã este milagre da purificação das nossas mentes, dos nossos corações, para a glória de Deus Pai. Mas em uma outra perspectiva, vimos também que aquele homem, ele agiu de forma contrária à lei. Ele não ficou gritando ao se aproximar da cidade, leproso, 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 nem tampouco ficou balançando o chocalho, anunciando a sua aproximação, mas ele vem se esgueirando, ele vem de forma a ocultar-se, até o momento então que ele se prostra diante do Senhor. E, meus irmãos, que nós possamos ter essa disposição, essa determinação de estar exatamente nos aproximando do Senhor, de buscando a sua face, de reconhecer que, apesar da nossa impureza, apesar das nossas imperfeições, o Senhor, na sua bondade, aceita que nós nos aproximamos dele como estamos e possamos nos aproximar nessa confiança de que é ele que nos purifica, de que é ele que nos torna aceitáveis, agradáveis diante da presença de Deus Pai. Ninguém tem como aproximar-se de Deus senão por meio de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas, meus irmãos, eu quero partilhar com os amados nesta oportunidade sobre o seguinte tema: uma grande advertência. Uma grande advertência. E, meus amados, existem muitas grandes advertências que a Sagrada Escritura nos faz. E eu queria, só a título introdutório, chamar a sua atenção para aquilo que nós podemos encontrar em diversas passagens aqui do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 14. Observe comigo. Temos aqui a parábola da ceia, aonde o Senhor nos conta uma história que pessoas foram convidadas para um banquete. O rei, ele estava disposto a partilhar aquele momento de profunda alegria. E os homens que foram convidados começaram a levantar as suas desculpas e rejeitaram ao convite. No final da parábola, o Senhor Jesus nos diz que deu ordem aos seus servos para ir em busca de todas as pessoas, independentemente de quem fossem. Os servos iam encontrar e trazê-los para a casa do rei. E o que acontece? Acontece que aqueles que foram convidados perderam a oportunidade de assentar-se e de cear com o rei. E aqueles que foram encontrados à margem do caminho foram trazidos e tiveram este privilégio. E isso nos é um alerta, é uma advertência. Capítulo 15, nós temos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e, por que não dizer, do filho que havia se perdido. E veja que a tônica das 3 parábolas é um rompante de alegria por encontrar aquilo que se havia perdido. E a Escritura diz que há maior alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Meus irmãos, nós estamos constantemente sendo advertidos. E em que sentido? A anunciar a grandeza, a bondade
e a misericórdia do Senhor. Capítulo 16, a parábola do administrador infiel. E, mais uma vez, o Senhor nos aponta sobre a oportunidade de fazer o nome do Senhor conhecido em toda a face da terra. Vamos voltar para o texto, irmãos. Vamos, então, observar sobre algumas nuances que certamente trarão edificação ao nosso coração. Ao nos voltarmos para o texto escrito por Marcos, e Marcos que não foi testemunho ocular dos fatos que ele narra, mas segundo a tradição da igreja, este evangelho foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos, ele então ouve o testemunho dos apóstolos, e a partir do momento em que os apóstolos começam a ser martirizados, Marcos entende a necessidade de deixar esse testemunho escrito, a fim de que as gerações vindouras pudessem recorrer a este documento, escrito com fidelidade e debaixo da supervisão do Espírito Santo de Deus, para que esses também tivessem um testemunho acerca da pessoa santa e bendita do Senhor Jesus. Meus irmãos, ao nos voltarmos para o texto, vamos encontrar aqui que Jesus ele tinha um propósito de percorrer as cidades ali da Galileia para pregar o evangelho. Jesus não teve acolhida devida em Jerusalém, na Judéia, então Jesus sobe para a região da Galileia e tem a cidade de Cafarnaum como sendo a sua base missionária. Diversas incursões de Jesus de Cafarnaum, passando pela região de Samaria até chegar na Judéia, em Jerusalém, de forma mais específica, Jesus está fazendo sempre esse trajeto. Ora descendo a Jerusalém, ora de Jerusalém subindo para Cafarnaum. Mas também há um outro movimento ali, horizontal, digamos ali, na Galileia, onde o evangelho do reino começa inicialmente a ser pregado e difundido pelo Senhor Jesus. Mas perceba que, diante das situações nas quais Jesus não apenas pregava, mas o seu ministério, a sua prédica, a sua mensagem, ela era confirmada através de sinais e prodígios, aos quais o povo ficou não apenas encantado, mas também perplexo por entender que Jesus, de fato, era muito mais do que um mero homem. E havia essa expectativa e o reconhecimento de que Jesus, sim, era o Messias, tão prometido e tão esperado pelo povo há gerações e gerações nessa santa e bendita expectativa. Mas, meus irmãos, o texto sagrado nos diz, versículos 35 a 37, que Jesus já não podia adentrar as cidades, porque quando Jesus adentrava as cidades, afluía uma multidão, e essa multidão o cercava, essa multidão passava a glorificar a Deus, essa multidão trazia os seus aleijados, os seus cegos, os seus coxos, os seus leprosos, as pessoas das mais variadas enfermidades, para serem curadas por Jesus. E, adiante dessas questões, Jesus está advertindo para que aquelas pessoas pudessem ficar caladas, para que aquelas pessoas não divulgassem. É interessante, porque nós estamos aqui no primeiro ano, e o primeiro ano é chamado de ano da obscuridade, o primeiro ano do ministério público de Jesus. Jesus teve um ministério em volta de 3 anos e meio, ministério terreno. O primeiro ano é chamado de ano da obscuridade, o segundo ano é chamado ano da popularidade, e o terceiro ano é o ano exatamente em que se levantam as autoridades contra Jesus, é o ano da oposição. Então, nós estamos aqui no primeiro ano. E exatamente quando Jesus fazia uma cura, dizia, olha, volta para os teus, vai até o sacerdote, mas não diga a ninguém o que aconteceu ou quem lhe fez isto. E por quê?
porque Jesus tinha um cronograma a ser cumprido. E por isso mesmo, irmãos, eu quero observar com vocês aqui três situações que merecem, com muito carinho, uma observação mais estreita. Em primeiro lugar, Jesus dá uma ordem expressa àquele homem. Jesus diz: olha, não digas nada a ninguém. Por que Jesus teria dado essa ordem? Há duas possíveis razões pelas quais nós vamos poder entender e compreender essa ordem da parte do Senhor Jesus. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus dá essa ordem expressa àquele homem a fim de que aquela notícia não fosse comunicada. E há uma razão disso. Há uma razão muito própria pela qual o Senhor Jesus, então, diz àquele homem que ele não deveria fazer esse comunicado. Jesus estava em meio a uma campanha evangelística. Jesus estava exatamente divulgando o reino, anunciando o reino. Jesus estava dando a oportunidade a fim de que todos, em cada cidade ali da região da Galileia, pudessem ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino, de ter os seus corações aquecidos, de terem a alegria de vislumbrar aquilo que era tão esperado por gerações e gerações. E Jesus não estava numa, digamos assim, cruzada de milagres e de prodígios. Perceba que, ainda que esses sinais acontecessem, eles não eram a diretriz primeira. Eles aconteciam apenas como sinal para ratificar, para confirmar de que aquela mensagem era a mensagem poderosa, mensagem provinda do Deus dos céus. Jesus disse em diversas ocasiões que ele veio em busca do perdido. Jesus veio remir os homens dos seus pecados e não apenas curar as suas enfermidades. Jesus, em uma outra situação, ele vai denunciar esse interesse dos homens. Em João, capítulo 6, versículo 22, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. As pessoas não estavam buscando a Jesus pela alegria das boas novas, mas estavam buscando a Jesus por aquilo que poderiam desfrutar dele, poderiam extrair dele, pelo benefício que advinha da sua santa e bendita pessoa, mas não por ele, não pelo privilégio de ouvi-lo, não pela alegria de ser tomado dessa alegria indizível de ter o seu coração ardendo pela palavra santa e bendita, mas apenas pela questão dos milagres. E, meus irmãos, não se assuste com o que eu vou afirmar agora. Adolf Pohl, na verdade, no comentário do Evangelho de Marcos, ele coloca que o diabo sempre quis distrair Jesus da sua missão. E isto é uma verdade. Então, você poderia entender muito bem que não poucas, ao contrário, muitas vezes o diabo teria se escondido por trás da mente para desviar o Senhor Jesus do caminho da cruz. Uma das tentações que certamente Jesus enfrentou foi o caminho da fama, foi o caminho exatamente dos holofotes, dos aplausos. Mas Jesus, como servo sofredor, por amor a mim e a você, não se permitiu deixar levar por aquele alarido das multidões,
Diante do grande alarido, o Senhor Jesus sempre procurou ouvir a voz de Deus, para assim cumprir a vontade de Deus. Que assim aconteça também conosco durante esses dias. Mas, irmãos, Jesus também poderia ter dado aquela ordem para aquele homem, aquela ordem expressa de não comunicar nada a ninguém, a fim de que aquele homem não despertasse a oposição dos líderes judeus contra ele. Os líderes judeus tinham uma inveja terrível da pessoa de Jesus. Enquanto os líderes se esforçavam para subjugar o povo, para ter a atenção da lei que é boa, mas das tradições que são ruins, Jesus, de forma muito tranquila, de forma muito pacífica, ele conquistava a multidão por aquilo que ele tinha. Estava a liderança que se opunha ferozmente, de forma leonina, contra o Senhor Jesus. William Hendrickson, ele diz que Jesus não queria provocar uma crise prematura. Jesus não queria simplesmente, no começo do ministério, já ir para um confronto com a autoridade judaica de sua época. Ainda que todas as vezes que houve um confronto, Jesus nunca fugiu desse confronto, mas Jesus também nunca se permitiu se deixar manipular pela liderança judaica. Ao contrário, perceba que em diversas situações, quando aqueles homens faziam uma pergunta a Jesus, a lei diz que essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei diz que manda apedrejar. O que é que o Senhor diz? Ora, se eles quisessem fazer justiça, a mulher que estava adulterando e que foi pega em flagrante adultério, onde está também o adúltero? Porque, segundo a lei, deveriam ser apedrejados o adúltero e a adúltera. Jesus, que via além das falas, além dos olhos, que sondava o coração, percebia de forma muito clara que aqueles homens não queriam justiça, mas queriam deixar Jesus numa situação de confronto, ora contra a lei de Deus, ora contra a autoridade romana. Se Jesus diz, então, apedreja, então Jesus teria um problema judicial com Roma, porque ninguém poderia ser condenado à morte sem que houvesse, primeiro, uma liberação do Império Romano para tal, não é? Então Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E aí, cada um que solta a sua pedra e sai, e a mulher fica ali. Da mesma forma é com a moeda, quando perguntam se é lícito pagar tributo. E Jesus então pega uma moeda e pergunta de quem é essa imagem aqui na moeda e de quem é essa inscrição. E as pessoas é de César. Então Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, Jesus dá uma ordem àquele homem para que ele não comunicasse aquele fato. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos observar que aquele homem não obedece, não é? Na verdade, o que vai ser pontuado aqui é uma desobediência flagrante. O homem curado, ele não conteve a sua alegria e entusiasmo. Observe, então, o que diz a Escritura Sagrada. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. O verbo grego aqui está no tempo presente, indicando que aquele homem estava propalando, estava falando em alto som, com profunda alegria, de forma veemente. Ele estava divulgando continuamente acerca da sua cura. A atitude daquele homem foi exatamente o contrário daquilo que Jesus havia determinado. Mas, irmãos, aquele homem tinha motivos para abrir a sua boca e falar das maravilhas de Jesus, que Jesus havia feito, operado na sua vida e em favor dele. Contudo, irmãos, aquele homem não tinha o direito de desobedecer a uma ordem expressa do Senhor que o libertara do cativeiro da morte. Não apenas a morte física, já que ele estava leproso,
mas da morte social, da morte das emoções, da morte do ser arrancado do seio da família, uma morte social. Jesus havia libertado aquele homem de todos esses cativeiros de morte. Jesus mandou aquele homem ficar calado e lhe falou de forma muito clara e pontual. Hoje, irmãos, a ordem que nós temos é exatamente o contrário. Jesus nos manda falar e nós somos rebeldes, pois nos calamos. A desobediência daquele leproso purificado não é tão condenável como a nossa desobediência hoje. Jesus deu àquele homem a ordem de não comunicar pelos efeitos que aquele comunicado faria. Aquele comunicado certamente traria alguns percalços na missão de Jesus. Mas hoje, irmãos, nós temos a ordem de comunicar, de fazer o Senhor conhecido, de partilhar essa graça, mas ao que parece, a lepra do nosso coração é pior do que a lepra na vida daquele homem, porque nós temos hoje a lepra da ingratidão. E eu quero chamar a sua atenção acerca disso. Quando nós deixamos de anunciar a grandeza de Deus, quando nós deixamos de fazer grande o nome do Senhor, quando nós cerramos os nossos lábios, quando nós deixamos de comunicar toda a graça e toda a bondade que Deus tem feito diuturnamente sobre as nossas vidas, nós estamos sendo mais miseráveis do que a lepra que havia acometido aquele homem. Nós somos ordenados hoje a falar as boas novas do Evangelho a todos. E a verdade é que nós não falamos a ninguém. Que Deus, na sua misericórdia, mude a disposição do nosso coração. Que Deus, pela sua graça, aqueça nossa alma e nos dê o devido entendimento de que nós precisamos falar, comunicar, dizer, anunciar, repartir, partilhar a grandeza de Deus sobre a vida de outras pessoas. Por fim, meus irmãos, em terceiro e último lugar, uma consequência desastrosa. O Senhor deu uma ordem, aquele homem desobedece, e aqui temos um anúncio ou um pré-anúncio de uma consequência desastrosa. A desobediência sempre produz resultados negativos. Observe o versículo 45 de Marcos, capítulo 1, onde o evangelista nos diz assim: mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O entusiasmo daquele homem foi um estorvo na campanha evangelística de Jesus. Era uma espécie de zelo sem entendimento. A apresentação de Jesus nas sinagogas da província precisou ser interrompida. Jesus, ele não alimentou a curiosidade da multidão, que o buscava apenas para ver ou receber os seus milagres. Por isso, agora Jesus precisava permanecer fora das cidades, em lugares afastados. Perceba que a desobediência daquele homem trouxe consequências. Jesus, ele agora estava impedido de poder adentrar as cidades, porque mal ele colocava o pé nas cidades, nas aldeias, nos vilarejos, as multidões o cercavam para suplicar a cura, para suplicar um benefício, e agora não havia mais o interesse ou a oportunidade ou a atenção acerca daquilo que Jesus tinha a dizer. Havia um grande, profundo alarido para que as pessoas pudessem ser saciadas nas suas necessidades, mas erroneamente, porque a maior necessidade não era a cura física, não era a restauração de uma mão, de um pé, da visão dos olhos,
ou da cura da lepra, mas sim uma intervenção espiritual dentro do homem, livrando do cativeiro do pecado. Mas agora, tudo isso havia ficado prejudicado exatamente por esse rompante desse homem que não parava de falar, que ficava gritando aos quatro ventos acerca daquilo que Jesus havia feito, da forma maravilhosa como o Senhor havia tocado o seu corpo e de forma instantânea, imediata, ele havia sido curado daquela lepra. Perceba que ele faz isso com todo zelo, mas sem nenhum entendimento. Meus irmãos, que Deus nos conceda graça, sabedoria, maturidade, para que o nosso zelo não seja um zelo tolo, não seja um zelo que, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, nós afastemos as pessoas de Jesus. Era assim que os fariseus procediam, exatamente por todo zelo, mas sem nenhuma misericórdia. Com todo o rigor da lei, mas sem nenhuma manifestação de graça ou de amor. Que nós sejamos zelosos no cumprimento da lei de Deus, mas que nós sejamos remissos em querer aplicar essa santa justiça, porque se é para aplicarmos essa santa justiça, que ela comece exatamente sobre as nossas vidas. E aí eu lhe pergunto, estaríamos aptos a receber a justiça de Deus? Certamente você vai dizer não. Misericórdia, pastor. Então, essa mesma misericórdia que nós manifestemos com todo o zelo do nosso coração sobre aqueles que carecem não apenas da misericórdia, mas também da graça, do amor e da bondade do Senhor. Que nós descansemos e que a justiça de Deus seja aplicada por aquele que é justo, e somente o Senhor é justo para aplicar a sua justiça. Que Deus nos dê a graça de agirmos com zelo, mas um zelo regado ao entendimento gracioso da sua misericórdia, para que assim não venhamos nós a sermos empecilho, a sermos aqueles que dificultam o fluir da graça, que a graça nos tome, mas que a graça de Deus vá além de nós, e que a graça de Deus seja como um caudaloso rio que nos conduza, e nós não sejamos aqueles que represam a graça de Deus, mas que essa graça de Deus que nos toma possa também tomar outras vidas, e assim vejamos o reino de Deus crescendo sobre a face da terra. Concluindo, meus irmãos, podemos afirmar que Jesus curou o leproso física, emocional, social e espiritualmente. Perceba que a ação de Deus não foi restrita a uma ou outra, mas foi ampla, foi total, foi plena, foi cabal. Aquele homem recobrou a sua saúde, mas e também a sua dignidade. Ele foi reintegrado ao seio da sua família, ele pôde voltar a adorar a Deus ali na sinagoga, ele foi abraçado novamente ao convívio social, ele deixou de ser impuro e tornou-se aceito diante de todos, mas acima de todos, diante do próprio Deus. Que Deus nos conceda a graça, a bondade e a misericórdia. Que a minha vida, que a sua vida, sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que outros sejam abençoados, para que outros encontrem o caminho de volta aos braços do Pai Celeste, para que outros tenham alegria de ter o abraço e o acolhimento da Igreja do Senhor, para que aqueles que vivem à margem da graça e da misericórdia do Deus Altíssimo possam ser encontrados através desse olhar de amor, desse olhar de misericórdia, que Deus nos dê a graça de colocarmos os óculos corretos
para que aquilo que está distante seja aproximado e que o nosso coração seja um coração compungido para ajudar, para amar, para ser suporte àqueles que carecem e àqueles que estão prostrados e que precisam serem acolhidos. Que Deus nos livre, meus irmãos, de que nós sejamos aqueles que apontam para a impureza e que deixam de ver que impureza maior, que lepra pior, está sobre o nosso próprio coração e a nossa própria mente. Nós que fomos curados, limpos em Cristo Jesus, que possamos correr para os outros e para testemunhar que aquilo que Deus operou poderosamente, maravilhosamente, total e plenamente na nossa vida, o Senhor é poderoso para fazer na vida de toda e qualquer pessoa. Não há casamento que não possa ser restaurado, não há filho que não possa ser alcançado, não há marido ou esposa que não possa ser liberto, não há ninguém que não possa ser alcançado pelo Deus dos céus e ser trazido de volta à presença dele. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre a beleza da sua palavra durante este dia. E com temor e temor nos dê o devido entendimento para que nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Que Deus o abençoe e abençoe a sua casa em o nome do Senhor Jesus. A palavra está com o nosso dirigente. Amém, meus amados irmãos. A irmã Elci fez um comentário interessante. É difícil nós que experimentamos o milagre de Jesus em nossas vidas nos calarmos, né? Aí nos faz refletir, até lembrar daquela pequena palavra que a gente sempre usamos e que está escrito, né? Quando nós estávamos no nosso primeiro amor, incansavelmente a gente declarava, falava, até mesmo de uma forma desordenada, como está aqui no versículo 45, mas tendo ele saído, entrou para lá. Muitas coisas é divulgar notícia. E por muitas vezes perdemos essa essência de continuar a falar desse Jesus com o qual fez esse milagre completo na vida desse leproso. Não só curou, mas realmente, como o pastor falou, ingressou ele novamente à sociedade e principalmente à vida eterna. É o principal. Então, que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. E eu vou, mais uma vez, passar para o reverendo para fazer a oração final e apertar bênção para que nós possamos dar os avisos finais. Boa essa palavra. Reverendo. Amém, prefeito. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso Deus, nos quedamos diante do Senhor, reconhecendo como nós temos sido desobedientes, Senhor. E nós queremos suplicar a tua misericórdia e o teu perdão. Ó Deus, quebra essas cadeias, Senhor, que muitas vezes nos tem impedido de rompermos o silêncio, de rompermos com a situação cômoda e politicamente correta, onde nós passamos despercebidos e dizemos, ufa, graças a Deus, ninguém me notou. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. No primeiro século, os cristãos eram conhecidos como aqueles que vêm transtornando o mundo. Nós precisamos transtornar esse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos ser aqueles que, diante de toda desesperança, que diante de tamanha violência, que diante da falta de temor a Deus, nós somos aqueles que precisam romper com o silêncio. Nós somos aqueles que precisam sair detrás da multidão e dizer, acordem, despertem, o Senhor voltará e derramará seu santo juízo sobre a face da terra. Não há como o homem fugir da presença de Deus. Não há como o homem estar seguro
toda a segurança que o coração do homem tem é uma segurança falsa. A única segurança que há é o sangue do Cordeiro. E por isso mesmo nós anunciamos aquele que verteu a sua vida, aquele que tomou a cruz do Calvário, para que através do castigo santo de Deus, da ira santa de Deus, do cálice santo da ira de Deus que foi derramado sobre o seu Filho na cruz do Calvário, nós tivéssemos a garantia, nós tivéssemos o salvo-conduto, nós tivéssemos a mais certeza e convicta e plena convicção da nossa alma de que nós já estamos guardados nas mãos daquele que é santo, de que mal algum pode nos alcançar, porque nós repousamos, como nos diz o salmista, sobre as asas do Senhor, sobre a sombra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos humildemente, Senhor, que nós sejamos despertados, porque existem tantos outros que têm provado de uma falsa paz, têm desfrutado de uma falsa segurança, ora pautada no dinheiro, ora pautada na fama, ora pautada no braço do homem, na inteligência do homem, nos feitos do braço do homem violento, mas nós sabemos que tudo isso é uma falsa sensação de segurança. Somente aqueles que têm comunhão com o Senhor podem abrir os seus lábios à semelhança do teu servo Davi, quando ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estarás ali comigo. É a presença de Deus ao nosso lado que enche o nosso coração de confiança, de esperança e de certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra a igreja do Senhor. O cão pode latir o que for, mas não poderá silenciar a voz do Senhor que ecoa nos nossos corações e nas nossas mentes. Nós precisamos, com toda a convicção da nossa alma, irmãos, centrarmos na doce voz do Senhor, através da sua palavra revelada, e não nos deixar intimidar pelo latido do cão. O cão já foi vencido na cruz do Calvário. Nós somos parte daquele poderoso exército que estará reunido com o Senhor para celebrar as bodas do Cordeiro. Por que parte desse exército? Porque é uma parte desse exército que já desfruta das benesses do Senhor, que já está na Jerusalém celestial. Há uma outra parte que está ainda militando nesta terra. E ainda há uma outra parte que será levantada das futuras gerações, se Jesus não voltar ainda hoje, ainda agora, ainda já. Mas nós somos daqueles que cremos que uma única palavra e o Senhor faz sossegar os ventos, aquietar os mares, e até mesmo o cão deixa de latir, para que se faça bonança de novo e para que possamos nos alegrar no poder que vem do Senhor. Ó Deus, alegra o nosso coração e nos desperta enquanto temos tempo de comunicar a graça e a grandeza do Senhor e que possamos dizer aos outros que o Senhor opera milagres ainda hoje. E a prova que nós temos é a nossa própria vida. A nossa vida é um milagre das mãos do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. E agora, irmãos, ide em paz, acobertados da maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
do amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, nas ternas comunhões, consolações, no poder e nas virtudes do Santo e Divino Espírito, e repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus que foi curado pelas mãos do Senhor, cuja vida é um milagre, espalhados em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Palavra com o presbítero Mário. Amados irmãos, também